Olá pessoal, eu sou Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre um tema que é muito controverso, tem gente que ama, tem gente que odeia, que é o Lombok. E falar também de algumas alternativas ao uso dele, principalmente nas versões mais novas do Java. Inclusive, eu também queria ouvir tua opinião a respeito dessa ferramenta que desperta tantos sentimentos controversos aí entre os programadores. Então, a base da ideia do Lombok é pensar em escrever menos código e, consequentemente, ler menos código. Então, qual é a ideia aqui? Vamos supor que eu tivesse uma entidade user e essa entidade aqui tivesse um username, password, e-mail, certo? O que eu tenho que fazer para trabalhar com essa entidade aqui? Normalmente a gente tem que fazer o quê? A gente tem que criar os getters e setters, certo? Para poder manipular esses atributos que são privados. Então a gente faz muito isso aqui. A gente também pode ter um construtor simples, default, e um construtor canônico, que ele contém todos os atributos da classe, para facilitar aqui na criação do objeto. E aí a gente tem uma classe chamada Pojo, né, que é um plain old object, que tem basicamente atributos e métodos get e set. Isso aqui é muito comum de trabalhar. E aí a gente pode ter, por exemplo, um user service, que pode ter aqui um mapa de usuários, para a gente fazer uma implementação aqui em memória. E aí a gente tem aqui um hash map, vou dar um import, e aí a gente pode salvar ou criar, eu gosto mais de usar create, o usuário colocando esse cara aqui. Depois a gente também pode vir aqui e retornar o usuário passando o username dele, que vai ser a chave desse meu banco de dados em memória. Então isso aqui é bem comum, na maioria dos sistemas a gente sempre vai ter um service que trabalha com Pojo aqui, que é uma entidade só de dados. E aí a gente pode vir aqui no teste, eu vou tirar isso aqui que não precisa, e aí a gente vem aqui no teste, pode testar test create user, e aí fazer as devidas verificações. Então eu chamaria aqui, teria aqui o user service, que eu posso até instanciar aqui, só por simplicidade já instancio aqui, uso esse user service, criando um usuário que eu vou colocar aqui, uma variável user. Então eu crio com alguns dados esse user aqui, então pode ser com username Juliana Bezerra, senha 123456, que eu adoro essa senha, e e-mail Juliana Bezerra @email.com. E aí eu mando criar esse usuário, beleza, e aí eu posso verificar com uma assert equals se o usuário que foi salvo lá no sistema é igual ao usuário que eu criei. Então aqui a gente pode importar estaticamente o assert equals, que está maiúsculo aqui, na verdade é minúsculo, e aí a gente teria um teste que faria essa verificação. E aqui para a gente fazer esse teste ter o resultado que eu espero, eu vou só mudar um pouquinho a forma de criar o usuário, e eu vou criar esse user aqui, ó, assim, criando uma nova instância, tá? Que normalmente no banco é o que vai acontecer. Então, eu crio uma nova instância aqui, uma nova instância, passando aqui as propriedades uma a uma do meu novo objeto, do meu novo usuário, e beleza, agora a gente volta para o teste, e se a gente executar, a gente vai ter um problema que são objetos diferentes. Eu estou instanciando objetos diferentes aqui. Então, eles vão estar em endereços de memória diferentes. Aí, o que a gente precisa fazer, né? Sempre, a gente tem que criar aqui o bendito equals, né? Então, a gente tem que vir aqui, gerar o equals. A gente pode gerar o hashcode também, né? Para, no caso de comparar o map de usuários. Então, vou dar um OK. Aí, a gente tem esses carinhas gerados aqui, que, na verdade, não foram gerados coisa alguma. Coisa nenhuma. Deixa eu ver aqui porque ele não tá gerando, que estranho. Vamos colocar aqui, ó. Gerar hashcode equals. Agora sim com todos os campos. Agora ele gerou, beleza. Ele tá fazendo a comparação de todos os campos aí. Olha esse código aqui maluco que ele adicionou.
Então eu já tenho uma classe Pojo que não tem nenhuma regra de negócio com 78 linhas, só isso. E aí a gente vem pra cá e agora a gente consegue fazer o teste passar, porque a gente está verificando campo a campo e não mais o objeto em si, no endereço de memória dele. Então esse é o trabalho que a gente faz. E aí qual é a ideia do Lombok? Gente, por que tudo isso? Por que todo esse boilerplate, esse código base? No lugar da gente fazer isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o projeto e vamos adicionar aqui uma dependência chamada Lombok. Então, vou dar Enter, adicionei aqui no meu Maven a dependência do Lombok, que está bem aqui, ó. Aí a gente tem que ter também, e esse é um ponto que pode ser negativo para o Lombok, a nossa IDE tem que suportar o uso desse Lombok. Então, aqui no VS Code, eu preciso da dependência da extensão Lombok. E aí, se a gente tiver essa extensão Lombok aqui, tudo bem, vai dar certo, a gente vai conseguir trabalhar com o Lombok no VS Code. Para o IntelliJ tem isso também, para o Eclipse, aí você já tem que fazer mais um trabalhinho ali, baixando o jar, configurando, enfim. Tem um trabalho a mais para trabalhar com o Lombok. E aí, com o Lombok, qual é a mágica dele que o pessoal ama? A gente tira tudo isso aqui. Deixa só isso aqui. E aí a gente vai adicionar algumas anotações. E essas anotações vão criar, por baixo dos panos, as implementações de getSetter, de construtor, de tudo. Então, para getSetter, a gente pode usar o @data. E aí a gente já tem acesso aos getters e setters dos atributos. Se a gente passar aqui, a gente vê, ó, gera getSetters para todos os campos. Inclusive, gera o hashcode e o equals também. É um trabalho a menos que a gente tem. Se a gente quiser aquele construtor de all-args, é só colocar essa anotação. E se quiser manter o construtor sem argumentos, tem mais uma anotaçãozinha aqui. Então, meu código continua funcionando, compilando, e se a gente rodar o teste, tá passando. Então, tá tudo ok, a gente transformou aquela classe de 74 linhas nisso aqui. Isso aqui pros fãs aí do Lombok é maravilhoso. Ainda tem uma outra anotação que é bem interessante, que é a anotação builder. Então, a gente consegue, com essa anotação, no lugar de construir o objeto assim, ó, dessa forma, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar estaticamente, a partir do user, um método que é gerado pelo Lombok, que é o builder. E aí, com esse método builder, eu consigo setar propriedade a propriedade. Então, eu venho aqui o username, aí passo aqui o meu username, Juliana Bezerra. Senha agora, então a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu vou passar o e-mail, e o e-mail é julianabezerra@email.com. E no final eu mando buildar o objeto e eu já tenho o meu usuário criado. Então isso aqui é uma linguagem que a gente chama de fluente, né? A gente tem uma legibilidade melhor porque a gente está informando propriedade a propriedade. Não é como um construtor que é tudo de string e a gente tem que saber qual string a gente passa na ordem correta. Aqui é bem mais fácil de ver. Eu uso esse builder do Lombok, coloco username, password, e-mail e construo o objeto final e ainda continuo tendo o meu teste passando. Então, a ideia do Lombok é ter esse código boilerplate eliminado e usar anotações ao invés dele, ok? Mas, como eu já falei, a gente tem vantagens e desvantagens. Das vantagens eu já falei. Das desvantagens, é essa questão de ser uma lib de terceiros. A gente depende da manutenção dessa lib. Estamos usando uma dependência adicional aqui no projeto. Isso nem sempre é bom e desejável. E ele tem que ser compatível com a IDE que eu trabalho. Com o VS Code com o IntelliJ com o Eclipse tem um trabalhinho aí para fazer ele ser compatível. Então a gente tem esses contras em relação ao Lombok. E ainda tem mais um detalhe. Com as versões novas do Java, se for para eliminar boilerplate, surgiu oficialmente no Java 16 uma nova feature chamada Record, que eu tenho usado muito, trazido muito aqui para o canal nos meus vídeos. E a ideia do Record é trabalhar com um objeto que tem uma característica que é a imutabilidade. Isso também pode ser interessante em alguns casos. E ele elimina esse boilerplate também. Então, se a gente for fazer um teste aqui, ó, com create user with record, vamos fazer um teste desse tipo aqui.
a gente vai criar aqui um novo método. Create. Eu posso fazer até um create e passar um user record. Essa vai ser a diferença. Então, a gente vai passar aqui, ó, um user record que eu vou criar agora. Então, eu vou criar aqui, não tem a opção de criar record, né? Então, eu vou criar classe, aí eu mudo, entro lá. Isso aqui vai ser um record, beleza? E aí, ao invés de passar aqueles atributos da forma que eu fazia, eu vou abrir parênteses e colocar os atributos que eu quero, que são username, password e e-mail. É isso. E só de fazer isso, eu já tenho getter da minha entidade, do meu record, eu já tenho equals e hashcode por padrão, e eu não tenho boilerplate, eu tenho um código pequeno, assim como aquele código pequeno do Lombok, mas sem essa chuva de anotações. Então é algo mais simples. E aí a gente vem aqui no service e no lugar de fazer get username, a gente tem acesso ao get com o nome do atributo. Então aqui é o username, aqui é password e aqui é e-mail. E como ele é um objeto imutável, não tem set. Não tem set. A gente tem que usar um construtor mesmo para inicializar todos os atributos. E esse construtor é um construtor normalmente canônico, recebe todos os atributos do record. Só que, além do construtor canônico, a gente pode ter algumas implementações customizadas. Se eu quiser fazer uma validação aqui no construtor, eu posso fazer isso criando mesmo um construtor user record, passando aqui os atributos, fazendo a inicialização e depois, inclusive, checando aqui se o username é nulo. Posso checar também se o password é nula ou em branco e se o e-mail também é nulo ou em branco. Aí eu estou checando se eles são fornecidos aqui com valores válidos. Então, eu tenho aqui um construtor, ok? Canônico, recebe todos os atributos, mas ele também faz verificações customizadas, além de inicializar cada um dos atributos. E a gente pode deixar esse código mais enxuto ainda se a gente tirar isso aqui e usar o que a gente chama de construtor compacto. A gente tira isso aqui, deixa sem os parênteses, tira as inicializações que serão feitas automaticamente e deixa só as validações. Então, a gente já está fazendo a mesma coisa que estava antes, mas com um construtor mais compacto aqui no record. E aí a gente pode vir aqui, né, no teste, e aqui a gente pode verificar se quando eu crio o usuário, eu já lanço uma exceção aqui do tipo illegal argument exception. E aí eu posso ter nulo, tudo nulo, né, que também vai dar erro, ou tudo vazio, que eu quiser. O importante é saber que quando eu fizer essa instanciação, eu vou ter erro. E aí se a gente executar, a gente tem o teste passando, porque realmente foi disparado um illegal argument exception. Então, para o record, eu também tenho essa simplicidade no código, redução de boilerplate, mas sem nada externo, nenhuma dependência. Aqui é o Java que está me ajudando. Então, a gente tem uma grande vantagem no uso de records, por isso que eu opto normalmente em ir nesse caminho do que usar o Lombok. Mas é claro que tem situações em que você quer usar o Lombok. Por exemplo, se você quer um objeto mutável, que pode ser extensível, que o record não é, aí ter os ganhos de diminuir o boilerplate e até estar usando uma versão antes da 16, aí beleza, vai de Lombok. Mas se você quer diminuir boilerplate e pode trabalhar com objetos imutáveis e finais, segue com o record, que é muito mais interessante. Ok? É isso, esse foi o vídeo sobre esse recurso do Lombok e suas alternativas, né, para quem não quiser usar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, quero muito ouvir de vocês o que vocês acham. Quem usa Lombok, quem usa record, também interage aqui com o vídeo, tá? Vai me ajudar muito o seu apoio, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal. E é claro, eu espero te ver no próximo vídeo.